Oi pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Gabriel e hoje eu estou vindo aqui para falar com você sobre níveis de intimidade com Deus. Antes de falar disso, eu quero te pedir que você assista esse vídeo até o final. Isso vai nos ajudar a fazer com que essa mensagem seja propagada pelo YouTube. Eu quero te pedir também que, se você for edificado pelas verdades que serão faladas aqui, você possa estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas. João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele vai nos dizer que o Espírito de Deus é dispensado, é derramado sem medida, ou seja, de maneira ilimitada. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, não alguma bênção, mas toda a bênção. Jesus vai dizer que o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade. Ou seja, nós somos guiados em toda a verdade, não em alguma verdade. Várias outras passagens da Bíblia revelam que o Espírito foi derramado sem medida, de maneira ilimitada, de maneira plena. Mas por que então algumas pessoas experimentam mais do Espírito do que outras? Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. Mas quando ele escreve para a igreja de Tessalonicenses, ele vai dizer: não apagueis o Espírito. Nós precisamos entender que, dependendo da maneira que a gente viva, dependendo da nossa sujeição e do nosso esvaziar de nós mesmos, nós teremos tão pouco do Espírito a ponto de quase apagá-lo, ou teremos tanto do Espírito a ponto de sermos cheios dele. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não teremos mais do Espírito se Deus derramar uma nova porção sobre nós. Nós teremos mais do Espírito se Ele tiver mais de nós. Ou seja, quanto menos de mim, mais eu terei dele. Jesus Cristo é o melhor exemplo que nós temos para falar dessa grandeza que é inversamente proporcional. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Mas quando ele escreve aos Colossenses, ele vai dizer que toda a plenitude de Deus habitava em Cristo. O que esses textos nos ensinam é que quanto mais eu me esvazio, mais pleno do Senhor, da plenitude de Deus, mais do Espírito eu terei. O próprio João Batista vai dizer: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Nós precisamos entender que quanto mais o Senhor tiver de nós, mais então nós seremos cheios do seu Espírito. Eu quero compartilhar aqui uma palavra que fica lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. É uma visão que Ezequiel tem, onde ele viu um rio saindo do trono de Deus e indo até o Mar Morto. O Senhor levou Ezequiel para dentro desse rio, e nos primeiros 500 metros, a palavra vai dizer que as águas davam nos tornozelos. Isso nos arremete à necessidade de nós sermos limpos pela palavra de Deus. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, Pedro disse a ele: então me limpa por inteiro. E Jesus então disse: vocês já estão limpos. Mais à frente, Jesus vai falar para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra. Quando Jesus ora pelos seus discípulos e por nós, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos entender que, se nós queremos alcançar águas mais profundas, primeiro nós precisamos ser limpos. Entenda que antes dos discípulos serem cheios, lá no livro de Atos, cheios do Espírito, primeiro eles foram limpos pela palavra. O outro trecho do rio, os próximos 500 metros, Ezequiel vai dizer que as águas davam nos joelhos. Esse trecho do rio nos arremete à nossa comunhão com Deus, à necessidade de termos uma vida de oração, uma vida de comunhão. Nós precisamos nos assentar à mesa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, ele quer essa comunhão, ele anseia por isso. O próprio Jesus vai falar lá em Apocalipse: aquele que abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Ou seja, o Senhor entra numa vida para ter comunhão com ela. Nós precisamos entender que sem comunhão nós não adentraremos rio adentro. O próximo trecho do rio, as águas davam nos lombos, mais 500 metros e agora as águas davam nos lombos. Isso nos arremete ao trabalho, ao serviço e à prática da palavra. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer aos seus discípulos: cingi os lombos, estejam prontos para a minha volta. Ou seja, estejam trabalhando, estejam praticando as verdades que estão sendo ensinadas a vocês. Nós precisamos entender que, se nós não formos limpos, se nós não tivermos uma vida de comunhão, e se nós não formos não só ouvintes, mas praticantes das verdades de Deus,
nós não desfrutaremos de mais intimidade, nós não seremos cheios do Espírito Santo. E o próximo trecho do rio, Ezequiel vai dizer que agora as águas têm que ser atravessadas a nado, ou seja, ele perdeu o pé. Isso significa que ele perdeu o controle. Agora o controle está nas mãos de Deus. É o rio de Deus, é o fluir de Deus, é a corrente do Espírito que conduz a nossa vida quando nós alcançamos esse nível mais profundo de intimidade com Ele. O próprio Jesus vai dizer para Nicodemos que aquele que nasce do Espírito não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E é assim que tem que ser na vida daqueles que esperam alcançar águas mais profundas. Eles precisam alcançar um nível de dependência com Deus a ponto de viverem pela fé. Nessa passagem, Ezequiel vai dizer que os charcos desse rio, eles foram deixados para produção de sal, ou seja, eles não podiam ser sarados. E esse trecho do rio, os charcos, nos arremetem àqueles que vivem ou vazios do Espírito, ou que não têm o Espírito Santo. Eles continuam dependendo de si mesmos. É uma caminhada cansativa e dolorosa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar em um terreno encharcado, seu pé afunda, você depende do seu esforço. É uma caminhada lenta, vagarosa, sacrificante. E assim é a caminhada daqueles que não têm o Espírito do Senhor, daqueles que não sujeitam ao Espírito do Senhor. Perceba que o Senhor quer nos levar para um ponto do rio onde nós somos governados, onde nós somos levados. No Velho Testamento, nós temos lá a questão do templo, onde o Senhor mesmo estabeleceu primeiro o pátio, depois tem o átrio e depois tem o Santo dos Santos. O pátio são as águas rasas, um lugar onde a gente ouve muitas vozes, onde nós somos levados por ventos que não são do Senhor. Nós precisamos sair do pátio e entrar para um lugar de maior comunhão. O próximo lugar no templo é o átrio, é o lugar da comunhão, é aquele trecho do rio, ali do joelho, da oração, mas também tem o Santo dos Santos, onde a presença do Senhor habita, onde nós ouvimos a voz do Senhor, e é lá para dentro que o Senhor quer nos levar. A palavra vai dizer que quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado, o véu que separava o átrio do Santo dos Santos foi rasgado. O autor de Hebreus vai nos dizer que nós podemos adentrar ao trono da graça com ousadia, confiadamente. Jesus Cristo, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos desfrutar o máximo de comunhão com Deus de maneira ilimitada, de maneira plena. Eu quero deixar uma passagem para você refletir, que fica lá no Evangelho de João, no capítulo 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus ressuscitou e foi glorificado, rogou ao Pai. Nós então recebemos o Espírito para nos tornarmos esse rio de águas vivas. Que a nossa vida possa ser a expressão daquele que vive em comunhão e em intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.